Caminho da Fé são mais de 20 mil pessoas por ano que fazem esse caminho no Brasil. O primeiro peregrino está lá na Bíblia, que foi Abraão. A peregrinação também traz uma promessa de que você vai conhecer os humanos sendo muito humanos. E isso desperta na gente também, acho que reacende uma certa humanidade. Esse caminho da fé e o caminho de Santiago também, ele é feito por pessoas religiosas. E eu não fui com esse intuito de um caminho religioso. Nós fizemos 14 dias de peregrinação real, assim, né, constante, e então nós andávamos o dia que andou menos foi 18 quilômetros e o dia que andou mais foi 33. E a primeira vez que eu andei 30 quilômetros da minha vida foi lá, no primeiro dia do caminho. Eu também. Logo no primeiro dia. Não, eu vou te falar, eu demorei 12 horas pra andar. E eu inventei de comer uma feijoada no meio do caminho. Super sábio. Ele estava em busca de saúde. Saúde. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas, há 10 anos imunizando você e sua família. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Companhia dos Livros. Livro é a melhor companhia. Se sua empresa gostaria de patrocinar o Pode Contar, entre em contato por mensagem com @Miriam Névola via Instagram. Bora tricotar! Pode tricotar! Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Começando mais um Pode Tricotar aqui, ó. Já estamos com os nossos novelos apostos, né? Marila, Elaine. E o meu convidado está aqui, ó, bem escondidinho. Hoje, no dia dessa gravação, tá caindo um temporal que vocês não têm noção. E eu sei o motivo desse temporal, sabe por que que é? Tiago! O senhor, meu marido, Namor, Tiago Stropa, é o nosso convidado de hoje. Nós estamos muito honradas e surpresas. Seja bem-vindo. Mas é um prazer estar aqui. Agradeço o convite de vocês, né, em especial da minha esposa. E vai ser muito bom. É a Elaine que teve essa ideia. Pode abrir, Kate. A Elaine teve essa ideia. E quando ela deu a ideia do tema, ela falou assim, a gente podia chamar o Tiago para o tema peregrinação. Eu falei, gente, esse é o único tema possível que é capaz dele aceitar falar. Porque ele gosta muito desse tema. E para quem não sabe, ele é bem reservado nas redes sociais, né? E eu sempre convido ele para fazer vídeos comigo, ele nunca aceita. E eu falei assim, não, mas eu acho que esse tema ele aceitaria. E na hora que eu falei, olha, surgiu a ideia, ele, topo. Não, foi 1 minuto, gente. Sabe, só um parênteses, ó. Acho que o sonho da Miriam seria que a gente fosse aqueles casais de Instagram que faz videozinho junto. Com certeza. Só que, infelizmente, ela Casou com a pessoa errada. casou com a pessoa errada. Ela casou com a pessoa certa, ela quer a dinâmica errada. É verdade. Não, mas é porque é a pessoa certa mesmo, porque ele que me ajuda a dar equilíbrio, né? Nessa doideira toda. Senão a gente era capaz de virar Virgínias. Eu ia falar exatamente isso. Mas a gente fez um quadro de culinária, né? Fizemos, acho que alguns vídeos, uns 4, 5, que eu não apareço, mas falo. E eu acho que foi o maior sucesso do meu Instagram. Tem só graça, é tipo a Tem que vaca e o fazer frango, né? As meninas super poderosas, tem lá os personagens que só tem perna, então tudo bem. Mas agora ele tem cara. Agora a gente... Você não é mais o Lombardi. Agora o mistério foi revelado. E foi rápido, gente, sabe? Porque eu dei ideia, a Miriam falou assim, mas o Thiago não aceita muito. Mas quem sabe esse tema, né? Daqui 2 minutos, né, Marilela? Ele aceitou. Eu achei que ela ainda ia conversar com ele, fazer todo aquele convencimento. Aí eu... Oi? Nossa, não, foi bem assim, porque realmente eu falei, cara, esse tema eu acho que ele vai aceitar. E na hora eu mandei pra ele e ele já topa. Eu falei, Mas é um tema que é muito precioso para mim, né? Você sabe disso. Quando eu comecei a fazer as peregrinações, desde 2022, eu posso dizer que isso transformou minha vida, me ajudou muito e eu sou apaixonado por peregrinação. E como eu disse, eu vou peregrinar pelo resto da minha vida. Até quando eu for velhinho e tiver perninha, né, para andar, né, Elaine? Eu quero estar caminhando. E um dia você vai comigo, que ela está escapando, né?
Ela já andou de bicicleta, já foi o andei de começo, bicicleta, né? é Chega um lá. super avanço. Mas aqui a gente tem 2 peregrinos nessa mesa. Eu e a Marila, ontem a Marila até me mandou uma mensagem, Elaine, falando assim... O que eu vou falar desse episódio? Porque assim, aí eu falei, não, nós duas vamos perguntar, a gente vai ser curiosa e entrar, porque eu também, né, eu nunca fiz peregrinação, não é um assunto que eu tenho, só que a Elaine é uma peregrina de respeito, vamos dizer assim. Ela já faz, mas enfim, eu não vou falar o que ela é, porque ela vai explicar. Então, na verdade, a gente tem 2 convidados aqui, 2 peregrinos, que têm as suas particularidades, porque isso que eu acho que vai ser muito legal, porque o seu estilo de peregrinação, ou objetivo, sei lá como, é um pouco diferente do dele, ele diferente do seu, então eu acho, vocês fizeram lugares diferentes, né, então eu acho que tem muito aí a completar, vai ser legal essa conversa. Se você, Miriam, o que vai me interessar a peregrinação? Eu acho que vai ser muito, fica aí, aguenta aí que eu acho que você vai gostar. Mas a gente tem um quadro aqui com nossos convidados, que nós 3 somos as fixas, né, do Pode Tricotar. E aí a gente sempre tem convidados volantes, que é Desatando o nó, isso. O Desatando o nó, que você tem que fazer um resuminho, um breve resumo de quem você é. O que você faz, se você é casado, ou se você está pra jogo. Essa mão debaixo da mesa. Gente, não, só um pouquinho. Pra Eu jogo cheguei tô. mais cedo, eu cheguei primeiro. Mas Aí pra eu vim jogo com, só pra uma mulher. eu vim com Kátia aqui, com Kate aqui, pra gente ir testando os microfones e tal. E aquelas cadeiras estavam juntinhas. E daí eu falei, vou arrumar. Falei, não vou arrumar, porque hoje... Não falei, Kate? Olha lá. Falei, não, hoje a Miriam e o Thiago, eles vão ficar coladinhos e tal. E eu deixei. Aí ela que separou as cadeiras, ó. Mas... Eles vão ficar se beliscando. Vamos. Mas resume aí, quem é você, senhor? Bom, essa é uma pergunta sempre difícil, né? De a gente definir quem nós somos, né? Mas eu vou falar sobre características, um pouco do que... de quem eu sou no dia a dia, acho que como as pessoas me veem, talvez, né? Só uma pergunta, Kate, ele precisa ir um pouquinho mais pra frente? O áudio tá bom? Eu tava olhando pra ela pra ver se Tá. precisava. Vem um pouquinho mais pra Quer que frente. eu trago mais Aí, aqui? Porque isso, pra vai. frente eu não consigo mais por causa da mesa Tá. aqui. Então Trazer vai, aqui, ó. pode continuar. Então, bom, quem eu sou? Eu sou casado com a Miriam Névola, que eu acho que é o mais importante. Sou pai de 2 meninas maravilhosas, Mona Lisa e Pérola. E sou advogado de profissão. E sou cristão, sou um peregrino, né? E acho que sou um bom amigo. E também tem alguns defeitos que não vou falar aqui. Não, sangue no tanque de Músico, é verdade. Músico. Eu acho que é Cozinheiro, isso. chefe. Cozinheiro, gosto muito de cozinhar, né? Tem muitas qualidades, mais qualidades do que defeitos. Não vamos fazer propaganda. Então, esse é o Thiago e ele é peregrino, né? E esse é o nosso tema aqui. Então, Elaine, vamos começar com você. O que é peregrinação? Porque a Elaine é a nossa pesquisadora e a nossa... Eu sou a menina Nossa dos dados. Wikipédia. Eu faço o trabalho pesado, Thiago. O que é peregrinação? O que é peregrinar? Bom, deixa eu só começar falando para quem não tem nem ideia, assim, gente, eu não vou peregrinar, para que eu vou ouvir esse podcast hoje? Fiquem, porque a peregrinação, assim como o jejum, assim como muitas outras coisas que hoje, né, em 2025, as pessoas colocam muito fixadas, vinculadas apenas a uma questão religiosa, elas sempre foram, desde o começo da humanidade, exercícios de autodisciplina, de autoconhecimento e de autorregulação e de evolução. Então, a peregrinação, ela é muito diferente de fazer uma trilha, ela é muito diferente de fazer turismo, ela é muito diferente de fazer uma viagem só para visitar um lugar. Eu posso fazer uma viagem grande, visitar inúmeras igrejas, templos, e não ser uma peregrinação. A peregrinação, ela é escolher uma via na qual a sua concentração, o seu objetivo é todo voltado para
é o seu interior, o seu silêncio interior e a sua conexão com o divino que você acredita. Todas as religiões base do planeta têm peregrinação. Os budistas têm, os indianos têm, os islâmicos têm, os judeus têm e nós temos. O primeiro peregrino está lá na Bíblia, em Gênesis, capítulo 12, nos versículos de 1 a 3, que foi Abraão, quando Deus diz a Abraão que saia da cidade de Ur e vá para onde Deus vai determinar, que é a Canaã, né? Que depois ele é a terra prometida. E no versículo 3, eu vou fazer a leitura só para ser ipsilíteres, né? Só para ficar lido bonitinho. No versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis está assim, ó. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a peregrinação também traz uma promessa, né, de que você vai conhecer os humanos sendo muito humanos. E isso desperta na gente também, acho que reacende uma certa humanidade. Vocês estão vendo aí que eu estou com a minha vieira. Esse aqui é o símbolo da peregrinação que eu fiz, que foi no Caminho de Santiago de Compostela. E eu estou com muita vontade de fazer a peregrinação que o Tiago fez, que é o do Caminho da Fé. Quero me preparar para ele. E você, Namor? A Elaine, ela é católica. O Tiago é cristão protestante. Então tem uma diferença aí, porque geralmente essas peregrinações são mais comuns na Igreja Católica. E até o caminho que você fez, que é o Caminho da Fé, é um caminho muito praticado, andado, sei lá, peregrinado por católicos. Como que surgiu essa vontade em você de fazer essa peregrinação? Tendo em vista que não tem muito a ver com a sua religião em si. Então, a peregrinação, ela começou na minha vida com um anseio que eu tinha de, primeiramente, me tornar mais saudável. Eu queria emagrecer, começou assim, queria fazer exercício, só que eu estava muito pesado, estava com 140 quilos, isso em 2021, né? E eu não conseguia correr. Esse negócio de, vamos fazer corrida, vamos para, sei lá, travessia não sei aonde, corrida das nações, corrida... Bom, não consigo correr. Aí eu falei pra Mira, poxa, podia arrumar alguma coisa que eu caminhasse, né? Só que eu até fui numa dessas corridas que o pessoal corre e tem uns gordos que caminham, né? No caso era eu. Só que você fica sem graça, porque todo mundo fica te olhando, né? Pô, tá todo mundo correndo e eu caminhando. Eu não gostei. Enfim, eu comecei a pensar, poxa, podia ter alguma coisa. Aí veio essas informações, eu comecei a pesquisar o caminhos no mundo que tivessem, que me possibilitassem eu fazer essas caminhadas. Então, o anseio inicial era um anseio de ficar mais saudável. Você queria trilha? Eu queria trilha. Eu queria uma trilha, exatamente. Só que isso foi se transformando em algo maior. Então, eu comecei, claro, Santiago de Compostela, que é um caminho... Começou a pensar. Comecei a pensar em ir para Santiago de Compostela, juntamente com um amigo que também queria, o Denis Levati. Que já esteve no Pode Contar. Já esteve já aqui? Esteve. Já, verdade. Então, nós começamos a pensar, vamos, isso em 2021, aí pensamos em 2022, não deu certo. Principalmente por limitações dele, de tempo, de trabalho. Aí eu falei para ele, Denis, a gente precisa de um objetivo, né? Ele também estava precisando emagrecer, perder peso, melhorar a saúde. Eu falei, a gente precisa de alguma coisa mais recente, mais assim, um plano que seja mais próximo, né? Porque daí a Santiago ficou para o ano que vem, daqui 12 meses. Eu falei, bom, vamos fazer uma coisa mais próxima. E eu tinha pesquisado o Caminho da Fé aqui no Brasil. Aí falamos, vamos fazer o Caminho da Fé daqui 3 meses? Ele topou. Isso era mais ou menos em agosto, eu acho, se não me engano. Eu sei que a gente fez em outubro, naquele feriado. Vocês prepararam por 3 meses? Por 3 meses. Eu estava caminhar super quanto? pesado. 200 quilômetros caminhando. Caminhamos nessa peregrinação, né? E que deu quantos dias caminhando? Foram 9 dias, eu acho. Tem noção, Não. Marila? Não, e essa é a minha Foram pergunta, 9 porque eu dias. não tenho ideia de como é, né? É o quê? Vai parando, dorme no meio, come sem comer, como é que é?
Peraí que nós já vamos chegar lá. Tá. Porque eu tô aqui, ó. Você perguntou como que eu cheguei nesse negócio de peregrinação. Então, foi primeiro com isso. Aí isso foi se transformando em algo maior, alguma coisa que envolvesse um pouco dessa necessidade de transformação, não só do corpo, mas também uma transformação de autoconsciência, uma transformação do meu eu, e também algo relacionado à fé. Mas a fé veio depois, vou ser sincero, a fé não veio primeiro. A fé veio muito mais durante do que antes. Porque esse caminho da fé e o caminho de Santiago também, ele é feito por pessoas religiosas. Também. E eu não fui com esse intuito de um caminho religioso, né? Só que as pessoas que estão ali, muitas são católicos principalmente, e ali, primeiramente, a peregrinação ela é para um local sagrado. Sagrado, exato. Não é? Tem um destino, né? O destino de uma peregrinação sempre é um local que é tido como sagrado pelo peregrino. Né? Exatamente. Então, quando você se coloca num caminho onde todo mundo está indo para um local que é considerado sagrado, mesmo que não seja da sua tradição religiosa, você já se coloca em um outro lugar. Orante. Sabe? Você já se coloca numa atitude orante. Exatamente. E as pessoas começam a falar de Deus, da sua espiritualidade, as pessoas estão ali com essa inclinação, né? Muitas em busca de um milagre, alguma coisa assim, eles fazem uma promessa. Muitos. Então, para agradecer, né, milagres que aconteceram. É lindo demais. Gente, para vocês terem noção, no Caminho da Fé, são mais de 20 mil pessoas por ano que fazem esse caminho no Brasil, tá? É um dos mais de 100 caminhos peregrinativos, peregrinantes, caminhos de peregrinação no Brasil. Tem registrados pela igreja, são mais de 80, mas existem algumas variações e alguns que a igreja ainda não documentou como fazendo parte, né? E, inclusive, para os católicos, aqui em Dourados, a gente faz uma peregrinação, uma romaria, que a gente fala, né? No dia 12 de outubro, que é agora logo em seguida, né? Que sai aqui da praça central, da frente da catedral, e vai até o Santuário de Nossa Senhora, que fica ali na Vila São Pedro. Então, são mais de 20 mil pessoas no Brasil fazendo só o Caminho da Fé, todo ano. E tem pessoas que voltam todo ano. Você deve ter encontrado pessoas que voltam todo ano. Eu encontrei pessoas que fazem peregrinações há mais de 30 anos. E as pessoas fazem quase todo ano. E é espetacular. Pessoas idosas já, caminhando, sabe? Você podia mandar uns trechinhos dos vídeos pra gente colocar aqui no episódio, durante o episódio, que vai ficar legal. Você também, se tiver alguns vídeos seus. A gente já volta pra você, Thiago. E você, começou a peregrinar quando e foi onde? Bom, eu queria muito fazer o Caminho de Santiago. Era uma coisa que me chamava, não sei, tinha um sininho, né? Sim, na adolescência, muitas décadas atrás, eu li o Diário de um Mago lá, do Paulo Coelho, e óbvio, isso deve ter ficado no meu imaginário e tudo, mas assim, adulta, eu só lembrava algumas coisas desse livro. Eu lembrava que ele era no Caminho de Santiago, eu lembrava que ele mordia um cachorro, porque aquilo, imagina, um adolescente vendo que um adulto morde um cachorro, aquilo ficou gravado. E que havia que esse caminho, ele era uma coisa muito abandonada, que era uma coisa que era muito feita muito lá atrás e que depois tinha sido abandonado. E então, chegou uma época na vida, durante a pandemia, acho que todo mundo fez um estudo de reavaliação das coisas importantes. E o Pinec e eu tivemos uma conversa daquelas do tipo assim, o que a gente ainda quer ter feito na vida quando der tchau, e a gente não fez, mas poderia fazer. E várias coisas foram para essa listinha, a listinha e um vinho, imagina, né? Que essa listinha foi. E nós começamos a voltar, item a item, perguntando por que ainda não fizemos. E quando chegamos no Caminho de Santiago, por que ainda não fizemos? E aí eu respondi, porque eu queria fazer desde os Pirineus, né? Eu preciso de 40 dias. O Pinec falou, impossível, não posso sair daqui 40 dias, né? Nem você pode sair daqui 40 dias. Aí eu falei, tá. A próxima pergunta era, como tornar isso aqui real? Quantos dias você pode sair? Aí ele falou, 15. Eu
Falei, não, então vamos descobrir o que podemos fazer no caminho em 15 dias. E isso foi lá para 2021, e nisso aí eu fui atrás de ver o que dava para fazer nesses 14 dias, porque você sempre tem que deixar uma margenzinha de possibilidades ali. E quando foi setembro de 2022, a gente deu o start para que tudo acontecesse em maio de 2023. Então, nós peregrinamos de 22 de maio a 5 de junho de 2023. E você treinou antes? Não. Foi na fé e na coragem. Quantos dias? Eu não consegui fazer o cálculo. Nós fizemos 14 dias de peregrinação real, assim, né, constante. E então nós andávamos o dia que andou menos foi 18 quilômetros e o dia que andou mais foi 33. Mas você caminhava? Sim, o dia inteiro. Você não tem outro jeito de chegar. Antes de você caminhava, não. fazia caminhada, alguma coisa assim? De vez em quando. Sabe o que acontece? Nós humanos, nós temos miopia de prazo, miopia de tempo. Você sempre acha que ainda vai dar tempo. Uhum. Então, você fica adiando o começo das coisas, né? Então, assim, eu já caminhei muito, né? Sabia que eu dava conta de dar uma caminhada e tal, mas falar assim, olha, eu fui, igual tem o pessoal, parabéns pra vocês, eu acho incrível, mas assim, todo dia eu andava 10 quilômetros e aos finais de semana eu andava 20, com a mochila nas costas e tal. Isso eu não fiz. Eu tenho certeza que você não tinha andado 30 quilômetros até o dia que você andou lá na peregrinação, correto? Nunca tinha andado 33 quilômetros. E como Comigo a foi? Não mesma quase coisa. morreu, não? Claro. Claro. Foi aí que veio a fé da Olha, eu acho que pedindo pra Deus, Senhor, me eu nunca ajuda que tinha eu andado morro. mais do que 15 quilômetros. Eu lembro que eu já tinha andado 15 quilômetros antes de ir para peregrinação, né? Aí eu falei, não, eu tenho que pelo menos andar 30 quilômetros na minha preparação. Mas não conseguia, por falta de tempo. E também é cansativo, né? Aí a primeira vez que eu andei 30 quilômetros da minha vida foi lá, no primeiro dia do caminho. Eu Que também. Logo no primeiro Não, dia. eu vou te falar, eu demorei 12 horas para andar. Nossa, 30 quilômetros. Imagina, 12 horas caminhando. Porque esse primeiro dia foi um caminho muito difícil, com muitas montanhas, assim, serra, subida, descida. E eu inventei de comer uma feijoada no meio do caminho. Super sábio. Ele estava em busca de saúde. Saúde. Então, Não, no primeiro dia eu passei por um barzinho, que é o barzinho, tem até aqui, depois eu vou contar. Ele é um bar bastante visitado pelos caminhantes. E tinha umas pururucas lá, né? Que era o tamanho de um dedo, assim, cada pururuca. Eu já comi 5, isso de manhã. Aí Eu já ia perguntar dos perrengues, mas Na já tá hora do almoço. garantida essa pergunta. Na hora Já do tá almoço, resolvido. passamos por um restaurante e já tava, acho que uns 33 graus, mais ou menos. Você lembra daquele ano que teve, foi em 2022, que teve aquelas temperaturas super quentes em setembro? que era Nossa. bolhas de Bolsões de calor. calor. Você tinha que né? colocar os cachorros pra dentro, senão eles morriam lá Sim, fora. exato. Era uma loucura. E eu fui naquele ano, em outubro. Pois é. E tava muito quente. Aí eu comi a feijoada e isso tava no 10º quilômetro ainda tinha mais 20 pela frente. Minha filha, nossa, eu deitava na grama, assim, na beira da cerca, dos curral. Ia deitando, ia levantando e deitando. E foi Mas aí que cheguei. veio a questão da fé? Não, falei zoando, mas eu acho que deve ser um pouco também, porque imagina, você se coloca numa situação, tipo, você estava acima do peso, né? Você falou que 140 quilos por aí. Mas não quando tava você foi, você treinando, ainda tava com 140? Tava. Não, eu perdi. Aí eu perdi eu fui com 125. Tá, Eu mas perdi aí tava 15 quilos treinando. fora. Mas isso é importante, porque fala. é uma coisa interessante, que o caminho, a gente chama o caminho do peregrino, o caminho da fé, essa peregrinação, ela começa antes, né? O caminho nos caminha. Exatamente. Então, essa preparação, ela também faz parte da jornada. Então, nós estamos nos preparando já, perdendo peso, pensando no caminho, refletindo. Outra coisa, as pessoas que vão ficar aqui, a Miriam ficou 15 dias sozinha com as crianças. A Pérola tinha 5 meses. Exatamente. Quer dizer, para um homem casado ou uma mulher casada aí, por exemplo, sozinho ou com um amigo, quando não vão os dois, né? Alguém tem que ficar. Então, isso também é uma coisa relevante e que eu levei no meu coração, né? Tinha alguém lá segurando as pontas, né? Para que eu pudesse ter ido. Mas é preciso, quando você vai para a peregrinação,
que você se torne o tipo de pessoa capaz de fazer uma peregrinação. Que é a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que corre uma maratona. O mais importante não é correr a maratona, é aquela pessoa se tornar o tipo de pessoa que consegue correr 42 quilômetros. Mas o que que é esse tipo de pessoa? Ué, todas as características que dizem respeito a esse tipo de pessoa. Por exemplo, uma pessoa para correr 42 quilômetros, um exemplo, né? Ela precisa emagrecer, se tornar mais saudável, ela tem que fazer vários sacrifícios durante aquele Ter ano, disciplina. 2 anos, ter disciplina, ela tem que fazer sacrifícios dentro da sua família, né, juntamente com o cônjuge, fazer ajustes, porque ele tem que treinar, bom, enfim, e ele se torna o tipo de pessoa que corre 42 quilômetros, que eu admiro. Eu também. Né? E o tipo de pessoa que também faz uma peregrinação, caminhando 30 quilômetros por dia durante 10, 15 dias, ou até, se for fazer o caminho todo de Santiago, que são 900 quilômetros, tem que ficar 40 dias caminhando. Nossa. Então, você se torna um tipo de pessoa capaz de fazer isso. Isso eu falo fisicamente, mas não é só... Nós não somos um ser apenas físico, né? Tudo vem também com a parte emocional, espiritual, que acompanha esse ser humano que se torna um peregrino, né? E esse ser humano que se torna um peregrino... Você fez uma pergunta para ele sobre a fé. Ah, Que horas que ela vem? é. Né? Bom, a gente começou a caminhar. Entramos no caminho propriamente dito, né? E aí, eu como sou a criatura dos dados, eu gosto também da origem, né? Da onde começaram as peregrinações. Eu falei de Abraão, mas depois... o que aconteceu? Por que os humanos fazem essas peregrinações? Porque você está em busca de alguma coisa. E às vezes a gente entra no caminho não sabendo nem o que está buscando. Se você me perguntasse por que você foi peregrinar, não sei, eu queria fazer, entendeu? E eu cheguei na peregrinação com muito medo. Por quê? Porque quem queria peregrinar era eu. E o Pineca veio junto? Ele foi junto. E eu falava, gente, vai dar ruim. Ele vai cansar. Ele vai começar... E daí, se ele desiste, o que eu faço? Uhum. E se ele quiser ir embora no meio do caminho? O que eu faço? Entendeu? E o Pineca apaixonou. Tanto que a gente quer voltar. 2027 estaremos lá, se Deus quiser. Quero fazer os Pirineus. Mas assim, então, a gente chega no caminho e sim, gente, os primeiros quilômetros de uma peregrinação é caminhar. Você começa a caminhar. Nós que somos católicos, eu iniciava o dia com um rosário, então eu ia rezando, orando e tudo. Mas o primeiro impacto, pelo menos que eu tive no caminho, na peregrinação, foi logo em seguida você sai de manhã bem cedinho, e aí você está empolgado, e você não sabe o que esperar, e aí você anda, e daqui uma hora continua só caminho, tá? Você só tem que caminhar, não tá acontecendo nada, né? Mas você continua caminhando. E daqui a pouco, você entra num flow, num silêncio, entendeu? Aí ali eu comecei a falar, isso aqui não é só andar. Esse lugar, eu não vim aqui só para andar. E aí eu comecei a ouvir minhas próprias vozes, e daqui a pouco a ouvir mais coisas, a prestar atenção em mais coisas. E a parte física, que é o que todo mundo tem muita preocupação e nos pergunta, ela é uma parcela, mas é uma parcela muito pequena, dentro dos desafios mentais e espirituais que o caminho traz. É super bom você estar bem, para que essa parte não te incomode. Igual na escolha da roupa, ou por exemplo, toda a minha roupa era com proteção solar, porque eu falava, se o sol me queimar, eu vou ter uma dor a mais. Então, deixa eu deixar essa dor fora do meu pacote, né? Mas eu acho que aí, na hora que entrava nesse flow, que era para mim, vinha com umas 2h30 de caminhada, assim, todo dia, quando já estava tudo em silêncio, todo mundo já tinha perdido a empolgação, cada um já tinha se recolhido a si. E muitas vezes no caminho eu ficava sozinha, porque nós também tivemos uma lição muito bonita no caminho, que foi que nós estávamos juntos mesmo estando cada um no seu ritmo. Então, eu não freava o Pineca e ele não me arrastava. Se agora você está indo bem, vai. A gente já se encontra.
E daqui a pouco sou eu que estou indo bem e ele que ficava para trás. Então, nós tivemos muitos momentos assim de total solidão, de olhar para um lado e para o outro do caminho, assim, você tá sozinha naquilo. E ali... Mas tem no caso do Caminho da Fé, eu sei que tem as setas, né, indicando e tal. Santiago no também. Santiago também tem, então assim, você não fica perdido no meio do mato, né? Não é você largados não e pelados. Não, jamais. Não, mas isso que a Elaine falou é muito verdade. Mesmo que a gente esteja caminhando com amigos e outras pessoas que você encontra pelo caminho, são grupos grandes que andam, sabe? Grupos que vêm de uma cidade específica. Tem pessoas aqui de Dourados que se organizam todo ano por aí. Grupos grandes. Mesmo assim, chega uma hora que o assunto acaba. Porque eu te falei que eu caminhei... O primeiro dia foram 12 horas. Imagina você sair e falar assim, agora eu vou caminhar e eu chego daqui 12 horas. É muito tempo. E mesmo que você tenha, eu vou levar um podcast, tô com um amigo, eu saio batendo papo. Cara, depois de 2 horas, parece que acaba o assunto, né? Acaba o seu podcast, você já tá cansado de tudo, e você começa a andar. E aquele sol, e aquele cansaço, e tem alguma coisa que vem da estafa física que te eleva espiritualmente, que não dá pra gente entender, que vem do jejum, que vem das práticas espirituais, né? Existem muitas práticas espirituais de povos que são muito antigos, né? Que trazem esse tipo de estafa física para que você tenha uma elevação espiritual. A caminhada da peregrinação te faz isso. Chega uma hora que você não pensa mais no corpo. O corpo já está tão fadigado que começa a vir a você transcender, né? E você começa a caminhar e é muito bom. Outra coisa, não pega mais o celular, quer dizer, você está no meio do nada. Aqui no Caminho da Fé são estradas vicinais. Você caminha por meio de bosques, fazendas, e não pega celular mais. Então, é só você com a divindade que você crê, você com você mesmo, você começa a refletir, lembrar das suas experiências pessoais, da sua vida, toda a sua vida. Cara, parece que passa o filme inteiro, né, Elaine? Passa. Começa lá de trás, sabe? Começa a pensar de muitas pessoas que já foram, que já morreram, e começam a vir memórias. Isso durante vários dias, né? Então, 12 horas no dia, no segundo dia mais 12 horas. Eu caminhei sempre numa média assim, de 9 a 12 horas por dia caminhando. Porque eu caminhava muito devagar. Estava bem despreparado, né? Pesado. E esse caminho da fé brasileiro, ele é bem pesado. Inclusive... Ele é mais pesado que a etapa que eu mais, fiz do Caminho de Santiago. Eu encontrei várias pessoas que fizeram o Caminho de Santiago de Compostela. E todos falavam, não, mas Santiago é tranquilo. Perante esse aqui, que as pessoas que fazem lá e fazem cá, né? E você foi 2 vezes, né? A primeira Fui. você e mais 2 amigos, e a segunda foi você e um amigo. Isso. Qual foi mais difícil, a primeira ou a segunda? A segunda. A segunda? Sim. Aí eu ia falar, nossa, mas já não estava melhor preparado? Sabe por que a segunda é mais difícil? Porque você sabe que você vai encontrar. Porque da primeira vez que eu fiz aquele mesmo caminho que eu falei comer a feijoada, eu não sabia que era tão difícil. Então você vai indo cada dia... Cada dia basta ser cada uma horário, cada horário você não sabe o que vai acontecer. Na segunda vez, você lembra. Nossa, foi tão difícil. E aí você passa por aquele morão ali, aquele pedaço passa de por pau, aquela aquele feijoada. pedaço de toco, assim, eu passei por aqui e falta tanto ainda. E vai. Nossa, a segunda vez é muito difícil. Isso também reflete, lembra até a nossa vida, né? Porque a gente faz muitas coisas na nossa vida que são repetitivas. Sim. E a gente precisa, muitas vezes, achar valor nelas, né? E até lidar com o tédio, né? Porque é o tédio de ficar ali, de ficar na solidão, de ficar na repetição. Para mim mesmo seria bem complicada essa questão do silêncio, né? A Elaine me indicou um livro que eu tô agora no final, que eu tô degustando ele, tá saindo assim maravilhoso para mim, que é A Força do Silêncio. E ele tem me chamado a algumas coisas, sabe? E agora essa conversa aqui também me chama algumas coisas, a gente se tirar um pouco da zona de conforto, porque a gente vive uma vida muito confortável, com muitas mordomias, né, diárias,
E aí, quando você vive isso todo dia, parece que a gente não lembra que existiram sacrifícios, que existem sacrifícios que são feitos constantemente para a gente estar aqui. Então, coloca a gente num lugar de reflexão muito importante e interessante, e que eu acho que é necessário para todo ser humano. Eu chorei de alegria por causa de um chuveiro, gente. Mas quando você chega Eu à chorei. noite, numa Eu não pousada... gente, eu não ia nem fazer maquiagem, porque eu falei, cara, eu vou chorar, porque não tem jeito. Eu chorei de alegria por causa de um chuveiro. Teve um pedaço do caminho, 1 quilômetro. Eu já tinha andado 20. Era 1 quilômetro. Eu já tinha conseguido andar 30 no mesmo dia. Teve 1 quilômetro que eu fiz ele na força da Ave Maria. Eu falava com o meu pé direito assim, ó. Ave Maria é com você, cheia de graça é com o pé esquerdo. Porque eu tive um bloqueio, e agora é sua vez de dizer pra gente por que isso acontece. Eu bloqueei. Eu simplesmente parei. Era pra gente ter chegado no hotel. E na hora da gente colocar no GPS... nós vimos pelo nome, e era assim, tinha uma praça com aquele nome e a rua do hotel com aquele nome. E a gente pôs a praça. Então, eu estava só a 1 quilômetro do hotel. Show de bola. Meu corpo simplesmente não andava. Em pé. O corpo não andava. E eu comecei a chorar e falei, Pineca, calma aí, eu não consigo andar. Aí ele falou, não acredito, porque a gente ficou 14 dias sem entrar num carro, né? Ele falou, não acredito que nós vamos ter que entrar num carro hoje. Eu falei, calma que eu vou dar um jeito. E aí eu falei, aí o cérebro, a gente consegue dar uma enganadinha no burrinho, né? Falei, não, ó, nós vamos rezar umas Ave Marias. O pé direito é Ave Maria, o pé esquerdo é cheio de graça. E assim foi, aí eu voltei a andar. Teve uma situação também que eu combinei com o meu cérebro que eu tinha que jogar a garrafa d'água fora no lixo do quarto do hotel. Eu tinha um objetivo. Missão, Senhor dos Anéis. Entendeu? Senão eu não chegava, porque o corpo colapsava. É um esgotamento mesmo, né? O corpo colapsava. E aí era incrível isso, sabe? Você... E aí foi nesse dia que você chorou pelo chuveiro? Não, foi em outro dia. Não, cada dia é um... E aí valoriza as coisas simples, né? Cada dia é um 7-1 diferente. Então, mas é isso que eu quero entender, qual que é a logística, porque como é? Você vai e você caminha e você volta pro mesmo lugar, porque, por exemplo, você falou, né? Não, vai você andando. caminha de pousada a pousada. Tá. Então o você, trecho é contínuo. Você define quantos quilômetros você vai fazer Exatamente. por dia. E tem algumas diferenças. Por exemplo, no Caminho de Santiago, no da Fé, eu ainda não estudei, eu não sei, o Thiago vai saber dizer. Mas no Caminho de Santiago, existem 2 tipos de peregrino. Tem o peregrino raiz, que ele acorda de manhã e ele vai parar na hora que ele decidir parar. Aí ele chega lá num lugar e fala, quero dormir, tem vaga? Eu não recomendo. Por quê? Porque, inclusive, brasileiros, teve um brasileiro que estava no mesmo ritmo que a gente, ele teve que dormir dentro do carro de bombeiro, que foi onde conseguiram na cidade lugar para ele dormir. Todas as casas que acolhiam já tinham pessoas, estava tudo lotado, porque maio é quando abre os Pirineus, 1º de maio. Então, assim, sai uma multidão. E em Santiago de Compostela, chegam 1.700 pessoas por dia. Lá, 450 mil pessoas por ano fazem peregrinação. No dia que eu cheguei, foram 1.652 pessoas que chegaram no mesmo dia. Então, você passa por vilinhas tem uma vila de 75 habitantes. Como é que você vai querer encontrar abrigo, né? Nós fizemos assim, nós marcamos já. A gente tinha a reserva. Então, chova ou faça sol, você tem que chegar na outra cidade. Você não tem como sentar no meio do caminho e falar, não vou mais. Entendeu? Então, você só vai, você não volta. Mesmo. Você traça o seu caminho, o seu trajeto de cidade a cidade. Aí você identifica a pousada e liga para a pousada e já reserva. Né? No caso, hostels, né? Na Europa. E aqui você tem pequenas pousadas. No Brasil, por exemplo, Caminho da Fé. É um caminho que acontece na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas. Você você começa em São Paulo, depois você sai de São Paulo, entra para Minas, volta para São Paulo, volta para Minas e volta para São Paulo. Termina em Aparecida, né? Ali na Basílica, né? Então você entra no site do Caminho da Fé, por exemplo, e vai ali identificar as pousadas que são credenciadas, que são casas, pequenas casas dos moradores que abrem uma pousadinha ali, um pouso. Você dorme na casa das pessoas, isso que é o mais bacana. No Brasil é assim, pelo menos.
depois a Elaine vai contar como que é a experiência dela, mas isso eu achei sensacional. Você dorme, teve um dia que, numa das pousadas, pousada da Dona Elza, a gente chegou, ela foi pra cozinha fazer a comidinha. A feijoada? Tô Não. brincando. Esse dia ela fez um franguinho ensopado e tal, muito gostoso. E a gente sentado com o marido dela na sala, no sofazinho ali, na cadeira de fio, uma casa muito simples. E na hora de dormir, uma das camas era na sala junto com o marido dela, que também dormia lá, porque não tinha espaço para todo mundo. Eu e mais um amigo dormimos no outro quarto. Então você divide a vida com aquelas pessoas, né? E isso é muito bacana. E eles te recebem com tanto carinho. Com tanto carinho. E assim, no Caminho de Santiago, a gente anda com este símbolo aqui. Ele ia na minha mochila. Todo peregrino leva a vieira, depois eu conto por quê. Que na verdade, antigamente, ela era a volta para casa, né? Hoje, como a gente não volta andando, a gente leva ela na ida. E ela... Então, quando eles viam a gente com isso aqui, as pessoas da cidade, as crianças, os mais velhos, eles gritam, buen camino, né? Bom caminho. Oferecem água, oferecem fruta. Tem pessoas que colocam uma mesa na frente da casa e colocam lá a fruta. Sim. Não é cobrando, gente. Coloca a mesa, não é uma venda. Coloca uma mesinha, coloca o que ele tem para oferecer ali, ali você pode parar, ali você toma uma água, ali você pega uma Eu achei fruta. isso muito legal, que o Thiago contou, né? E ele fez um vídeo muito bonito do caminho dele, e ele ia encontrando as pessoas, e as pessoas vão conversando, e tem algumas pessoas que não vão como peregrinos, vão como apoio, tipo, fazem a promessa ou compromisso, faz um propósito ali com Deus. Tipo um voluntariado. São os anjos do caminho. Que eles vão para ajudar. Para dar apoio para os peregrinos. Eu encontrei vários assim, que iam de carro ou de moto, com ali... Na caçamba, banana, paçoca, água, isotônico. Um banquinho, né? Você falou que tem uns que tem. Eles paravam ali do lado, bom caminho, tudo bem, tá precisando de alguma coisa, tá com sede, tá com fome. E a gente sempre tá, né? O caminho do peregrino. Eu principalmente. Eu vou contar uma coisa. Eu não emagreci nem um grama no caminho. Vocês conseguem acreditar nisso? Você chega à noite e também come igual um leão, né? Sim. Mas sim, tô com fome, tô com sede. Aí eles param, colocam o banquinho, param o carro e contam a história deles. Eu sempre perguntava, né? Eles falam, não, eu fiz uma promessa, eu já fiz o caminho da fé várias vezes, e agora esse ano eu fiz uma promessa, e eu com a minha família, tá, os filhos, sabe? A gente vai só fazer o caminho só para ajudar os peregrinos. Então ia parando de peregrino em peregrino, ajudando. Tudo é assim, né? É muito bonito. E essa coisa do peregrino que não se organiza, por exemplo, que chega do nada, existe. Eu também não recomendo, não. Mas muitas vezes a pessoa chegava, estava tudo lotado, e eles começam a ligar uns para os outros nos hostels, nas pousadas. Olha, tem um peregrino aqui, ele precisa de um lugar para dormir e tal. E vai encontrar um lugar, nem que seja dentro da igreja. Na Espanha, nesse dia que o rapaz teve que dormir no bombeiro, a igreja já tinha acolhido bastantes pessoas, não cabia mais na igreja. E a prefeitura já tinha acolhido, as casas já tinham acolhido, e daí não tinha mais. Daí alguém falou, deixa eu ver se o bombeiro tem algum lugar lá. E o bombeiro já tinha acolhido. Então, ele não dormiu na cama de um bombeiro, ele dormiu dentro do caminhão mesmo, entendeu? E nessa mesma noite, porque os dias são quentes no Caminho de Santiago, mas as noites são geladas. E nessa mesma noite, um estadunidense de bicicleta, ele não encontrou onde dormir e resolveu seguir, e o caminho à noite não é para ser feito, ele não tem estrutura para você fazer à noite, e ele caiu. Alguém da cidade de moto passou, viu que ele estava caído, como estava de moto, falou, olha, calma que eu vou trazer ajuda. Foi na cidade da frente, chamou a ambulância veio, buscou, levou até o hospital. Chegou no hospital, ele não tinha, só sofreu arranhão. Estava todo arranhado, a mochila dele deu uma confusão, mas tudo bem. E aí, o médico pegou, conferiu ele todinho, falou, não, você tá ok, tudo. Ele falou, tá, então eu vou embora. Ele falou, não, eu vou te deixar internado. E você vai ficar internado, e pôs um soro nele e largou ele lá. E no dia de manhã, né, foi lá, a enfermeira chegou e falou, você já tá de alta. Aí ele falou, obrigada, porque eu não sei nem por que eu fiquei aqui, tudo. Ela falou assim, você ficou aqui
para você ter onde dormir essa noite. Entendeu? O médico deixou você internado para você ter onde você dormir essa noite, porque a gente não tem para onde mandar você. Então, ele sabia que se desse alta. Então, a comunidade toda dos caminhos, ela começa a pensar no peregrino. Isso é muito bonito. Com certeza. Mas agora, respondendo a sua pergunta, você quer saber um pouco sobre a preparação, né? Quer dizer, se a pessoa quiser fazer uma peregrinação esse ano, o que ela faz? O que eu aconselho? Primeiro, pesquise muito sobre esse caminho que você quer fazer. Defina um caminho, né? Tem vários no Brasil, tem vários no mundo todo. Na Europa, tem vários, por exemplo, ali, o de Santiago, são vários ramais, vários caminhos. Você pode sair de Portugal, você pode sair da França, você pode sair da própria Espanha, Inglaterra. Pode. Quer dizer, vários locais, né? Que... Escolha o clima. Exatamente. É a segunda coisa mais importante da sua vida, é escolher a época climática que você vai fazer. Se não tá muito calor, nem muito frio, não né? acontece em uma época só. Não. Não, você pode fazer o ano todo, mas se você vai na Europa, no frio, no inverno, você tem que estar muito preparado, né? Porque o brasileiro... Os russos fazem. Exatamente. O pessoal lá está acostumado. Os siberianos podem fazer. A gente pode sofrer muito, né? E também em um período de muito calor, também é complicado. E lá, principalmente, questão de época que vai estar muito lotado, por exemplo, as férias dos europeus, eles fazem muito, então às vezes é bom evitar. Aqui no Brasil, se faz o ano todo, mas eu aconselho não fazer muito no verão, sabe? Novembro, dezembro, janeiro, eu acho muito quente. Mas enfim, você define o caminho e começa a se preparar. Traça o caminho, vê quantos dias você vai caminhar, quantos quilômetros por dia. Eu aconselho entre 20 a 30 no máximo, para quem vai caminhar, né? Muitos fazem de bicicleta, mas não é o meu estilo. E então, depois que você definiu isso, arrumar a mochila. O que é a mochila? A mochila, em resumo, 2 mudas de roupa. A minha mochila, pelo menos, né, Elaine? A sua mochila, você não pode pesar mais do que 10% do seu peso, mas eu acho isso muito. Então, eu acho, por exemplo, eu estava com 125 quilos quando eu fiz a primeira vez. Depois eu fiz um pouco mais leve. Eu quero fazer agora a próxima mais leve ainda, né? Mas eu poderia pesar, por exemplo, 12 quilos de mochila. É muita coisa. E eu levei 10 quilos de mochila na primeira, com um monte de coisa que não precisava. Eu levei 2 powerbank. Para quê? Eu levei um monte de coisa tecnológica, roupa demais, chinelo pesado, um monte de coisa. Eu cheguei no terceiro dia, eu não aguentava mais. Aí o que eu fiz? Mandei pelo correio para minha casa. Até que a mochila ficou com 7 quilos. Então hoje eu descobri que 7 quilos dá para caminhar 30 quilômetros. Então não pode levar secador de cabelo. São 2 mudas de roupa. Então. A sua bota de caminhada e 2 mudas de roupa. A roupa de hoje, que você vai lavar no final do dia. Geralmente as pousadas e os hostels têm lugar para você lavar. Ou tem algum lugar na cidade que você pode correr lá você e levar paga. para lavar, você paga para lavar. E as roupas têm que ser aquelas roupas fininhas, sabe aquelas camisetas de corrida, de manga longa, ou de pescaria? Dry O pessoal, fit. sabe? Que ela é fininha e seca rápido. E aquela calça, que é aquela calça que a gente compra geralmente em loja de esporte, que eu falo que é calça de europeu, né? Europeu vem pra cá com essas calças, né? Cheio de bolso, meio de tactel. Se tivesse patrocínio, a gente falava que era do quê? Da Insider. Mas como não tem patrocínio, a gente não vai falar que é da Insider. Mas são Sim, calças, a gente são calças leves, né? Que também secam rápido. 2 meias. E o secar rápido, gente, não é só para lavar, tá? Porque eu usei o tecido respirável e que tira o suor para fora, que é mais conhecido como dry fit, mas dependendo da marca ele tem um nome, a maioria dos dias. E um belo dia, eu me empolguei e pus uma camiseta de algodão. Foi o maior arrependimento do meu caminho inteiro. O algodão não seca, ele vai molhando, ele vai pesando em você. Aí ele fica gelado, porque ele tá molhado, aí o vento bate do seu próprio suor, você se molha. Não tem como você não se molhar. Então, assim, a roupa, ela é especial. A meia, ela é especial. Porque se você não tiver conforto na meia e na roupa, acabou o seu caminho. Um dos seus amigos teve até uma questão no pé, não foi? Teve, bolha, caiu unha. Eu não tive porque eu segui o conselho de um peregrino. Que ele já, no primeiro dia, ele falou assim, você tem que comprar na farmácia vaselina. Eu falei, mas pra quê? Ele falou, você vai passar em tudo. Você besunta de vaselina. Você passa no meio dos dedos, passa na virilha,
passa ele falou assim... No braço, onde o braço encosta em você também. Passa no entrebola, no No entrebola. No bumbum, gente, No meio. sabe assim, no reguinho? Sabe onde vai a costura da roupa nova de Porque a ginástica, que fricção, agora- ali. ela causa bolha, né? E assadura. Imagina você tá no primeiro dia, se você tem uma assadura grave e você tem que caminhar mais 9, 10, 15 dias. Então é isso. Passar... Então, são 2 musas de roupa, uma roupa de frio, quer dizer, uma blusa, Um potinho que de também vaselina. não seja muito grossa, porque não pode pesar muito, e uma roupa pro frio, pra chuva, né? Uma capa de chuva. É isso que eu levei. Eu não sei no Caminho da Fé, mas no Caminho de Santiago, a cada 5 quilômetros, estourando, como de uma cidade é muito longe da outra, 8 quilômetros. Então, com o tempo, você para de carregar a bobeira, porque você fala assim, vai ter uma cidadezinha ali, né? Então, não vou carregar um potão de vaselina, entendeu? Em cada cidade eu compro ali, uso e acabo e já jogo fora. Porque você para de carregar... Gente, o Caminho de Santiago, ele é cheio de desapegos. No meio da estrada, porque eles vão deixando, porque se o próximo peregrino pode precisar. Então, você vai colocando nas pedras, sabe? Outra coisa, no Caminho de Santiago, que é muito recomendado... A Tia falou que tem isso também, né? é Que as você- pessoas deixam para as outras. É né? você carregar Curativo. o seu segundo par de tênis ou botina com você. Porque é incrível a quantidade de tênis de boca aberta de jacaré, assim, que vai ficando na estrada. Os tênis desmancham, sabe? Porque uma outra coisa que vocês falam de treinar pro caminho, é difícil treinar pro caminho na cidade. Porque lá você vai entrar numa estrada de terra, daqui a pouco é de pedra, daqui a pouco é de grama, daqui a pouco é de galho, daqui a pouco é de pedra de novo, mas é da pedra pequena, daqui a pouco é da pedra grande, daqui a pouco é do pedregulho que rola. Então, uma coisa é você treinar aqui no asfalto, né? E quando você chega no asfalto lá, o asfalto é tão quente, o calor é tão grande que você quer fugir do asfalto, você quer voltar para as áreas vicinais. O caminho é muito só em área vicinal também. Tem uns trechinhos no asfalto, mas todo mundo foge. Você atravessa o asfalto e anda por dentro dos campos para não ficar no asfalto. E os símbolos? Queria que vocês falassem um pouco sobre os símbolos. Esse que você está no seu peito, eu sei que também tem, o Tiago tem um símbolo que ele tatuou no corpo. O Caminho da Fé, na verdade, ele tem um símbolo de Nossa Senhora, né? Como eu não sou católico, eu usei como símbolo, para mim, a seta amarela. Sim. Que o caminho, ele tem a seta, a cada 500 metros tem uma seta. Vai estar no morão, em uma árvore, em um poste, vai ter uma seta dizendo para onde você vai. E essa seta, ela é muito reconfortante para nós, né? Quando você encontra a seta de novo, você, nossa, não é para lá. Chega uma hora que você fala, eu tô perdido, não chego, não é possível. E aí você vê uma seta, né? E a seta, para mim, ela simbolizou uma coisa que é a direção, né? A seta, ela geralmente, ela tá para cima, assim, né? Ela aponta para lá e ela, para mim, quer dizer, ela sempre estava apontando para cima, né? Então me fez virar para cima, olhar para o céu e olhar para esse Criador, né? Que é quem nos sustenta. Então eu acabei fazendo a tatuagem da seta na minha panturrilha. E como eu tenho duas, né? A outra tá vazia para a Vieira, que eu vou fazer também quando eu voltar. Lá de Santiago. E a Vieira? A Vieira, gente, a Vieira é o seguinte, eu não vou ter tempo aqui de contar a história de Santiago, tá? Então, vocês procurem qual que é a história de Santiago, por que que é lá, por que que a igreja tá lá, por que que é na Espanha se Santiago andava com Jesus e mais Pedro no barquinho, lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho? É o mesmo Tiago, é o Santiago lá da Espanha. Mas a urna, Santiago foi um dos primeiros mártires da Igreja Católica, ele faleceu, ele foi morto uns 10, 11 anos depois de Jesus, e ele foi decapitado, e a urna com os ossos dele foram levados de volta para Galícia, porque lá ele pregava. E o barco que carregava essa urna, ele naufragou. E uma semana depois, encontraram a urna na praia, cheia de vieiras, cheia de conchas, que essa vieira é muito característica daquela região. Só que acontece que qualquer um que cresceu na beira do mar, como a nossa host aqui, sabe que as conchas não se grudam em nada com tão pouco tempo, né? Então foi considerado, assim, um milagre. Por que eles sabiam que era de Santiago? Porque estava escrito lá em latim, que era de Tiago, não sei o que, tinha toda a especificação, e porque ele foi decapitado, e quando abriram, tinha as características de decapitação naqueles ossos que estavam ali. Então,
começou-se... o Caminho de Santiago começa 1000 anos depois, 900 e poucos anos depois, quando os mouros, né, quando os sarracenos estão naquela região de Portugal e Espanha. Então, Portugal e Espanha não são católicos nessa época, no ano 900 depois de Cristo, 980, 990. E lá, alguém teve uma visão de que ia encontrar uma urna com tesouro, e quando a pessoa cava no Monte da Estrela, que é uma colina que tem lá, encontra sim uma arca, mas é a Arca de Santiago, que está registrada pelos romanos, porque os romanos que mandavam naquela região na época da morte de Santiago. Dito isso, quando os peregrinos iam, começou-se a peregrinar para lá mais ou menos nesses anos, na verdade no ano 1000 depois de Cristo, porque é quando essa área começa a ser libertada dos mouros, né? E quando eles começam a fazer a peregrinação, o peregrino tinha que ir e voltar a pé, não tinha outro caminho. E ele ia, chegava lá e tudo mais. Então ele saía de casa com uma carta de recomendação do padre da cidade dele, dizendo: esta é Elaine Messias é pessoa de boa índole, é filha de fulano, é filha de ciclano, e eu a abençoo a sair em peregrinação. Aí eu chegava na próxima cidade com a minha carta e falava pro próximo padre: o senhor pode escrever que eu dormi aqui na sua paróquia e que eu fui certinho, não roubei nada e tarará, e aí que o senhor conhece? E aí ele escrevia e colocava o sinete do anel. E assim, as pessoas iam recebendo as cartas. E quando eu ia chegando, eu chegava e oferecia aquele monte de cartas. Mas a igreja de Santiago, ela recolhia essas cartas para ficar documentado que eu tinha peregrinado. E só que agora eu ia voltar. Então, eles davam uma vieira pintada, deixa eu colocar aqui para ver. Uma vieira pintada, elas são grandes assim mesmo. Uhum. E essa vieira me dava direito, lá no antigamente, eu vou arrepiar, vou chorar agora, a uma concha de comida onde quer que eu pedisse. A quantidade de comida que coubesse aqui, nenhuma casa poderia me negar, entendeu? Na volta para casa. Porque era um jeito de assegurar que eu chegasse em casa, né, seguro, alimentado, porque muitas pessoas deixavam tudo que tinham durante o caminho, né? Porque a peregrinação, você falou do secador de cabelo e eu dei risada. Porque durante a peregrinação, é tanta coisa que cai na nossa caixinha do desnecessário, né, Tiago? Com certeza. Que quando a gente volta, num primeiro momento, a gente demora a se encaixar no ritmo de novo, porque lá existe uma desaceleração do ritmo. E aí a gente começa a pensar todo dia assim: poxa, eu só preciso disso aqui para viver. Uhum. O que o Tiago precisava para viver cabia numa mochila de 7 quilos. Exatamente. A única coisa que faltava para ele lá era você, a Pérola e a Mona Lisa. Uhum. Né? No meu caso, o que faltava para mim lá era o Vitor, a Gabriela e as crianças, porque a Bia e o Pinex estavam comigo. Tirando isso, a parte física, assim, você começa a falar: cara, eu realmente não preciso. Uhum. Né? Eu preciso eu imagino de uma concha esse de deve ser um dos grandes aprendizados também de vocês. E a gente está indo para o final, e eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, Tiago. Depois que você passou a fazer, você se vê uma pessoa diferente? O que mudou em você? Os aprendizados que você teve? Eu acho que sim. Eu acho que a peregrinação é a síntese da vida. O caminho, né? Nós iniciamos o caminho quando nascemos e vamos vivendo, casamos, né? Quer dizer, estudamos, aprendemos, conhecemos, somos filhos, depois somos pais, até que chegamos ao final. A caminhada é isso, é a síntese da nossa vida. Então, o que nós fazemos em 20 dias, 15 dias de caminhada é exatamente isso, quer dizer, aquelas agruras, né, do caminho, o que é difícil, a nossa superação no caminho. Outra coisa, o contato com Deus, né, com o divino, durante a nossa caminhada. Então, tudo isso a gente traz para nós. Então, eu acho que sim, que me ajudou a me tornar alguém, não sei se melhor, mas diferente, pelo menos. Acho que mais autoconsciente, um pouco mais sensível às coisas da vida. E não quero parar mais.
quero ir até o final. E a Elaine mostrou aí o credencial, vou mostrar a minha também. A gente vai Isso carimbando, né? Isso. Em todos os lugares que nós passamos. Essa aqui é a minha. Nós vamos carimbando. Nas pousadas, todas as pessoas vão ter um carimbinho desse, né? Vamos. E ali vai ficar o registro da nossa caminhada, né? E depois, claro, quem quiser pode pegar um certificado, né? No caso aqui no Brasil, a gente pega na Basílica lá de Aparecida. Se você anda 100 quilômetros, você tem direito de pegar o certificado, né? Eu peguei na primeira vez, já na segunda vez não senti necessidade de pegar de novo. É mais uma coisa pessoal, né? É isso. Esse é o seu certificado? Esse é o meu. Tipo. E aí vocês vão ver que o nome... Vocês vão falar, seu nome tá errado. Não é que o nome tá errado, é que ele é todo escrito em latim. Então, eles latinizam o nome, né? Então, fica o nome em latim. Então, a gente chega, apresenta o passaporte com todos os carimbos. Tá vendo? Que o meu segundo não terminou, gente, porque eu só andei 300 quilômetros, ó. Então, eu enchi um inteiro e mais um pedaço do outro. E aí, eles nos fornecem o certificado. E é isso que o Thiago falou. O caminho, ele nos coloca... Ele é uma grande metáfora para a vida. Nós somos peregrinos aqui chegamos e aqui vamos para algum lugar, que é um fim sagrado, que é o fim da humanidade, né? Se nós não tivéssemos em busca do sagrado, Deus não precisava ter criado algo além dos animais. E eu acho que toda pessoa que tiver a oportunidade de fazer, a menor que seja das peregrinações, né, pode fazer, vai com garra e fé que vai sentir alguma coisa mudando dentro de si, algum foco, alguma coisa interessante. A gente tem o nosso quadro do Tecendo Indicações, é esse o nome do quadro, Marila? Eu não lembro. Mas a Marila vai colocar aqui. Tricotando indicações. Tricotando indicações. Não, nós vamos ter que voltar, anotar tudo esses nomes. Ela deu os nomes, ela não anotou, gente. Ela pariu e não registrou. Pariu e não registrou. Eu vou colocar Como aqui, pode ó. isso? Vou fazer cola na mesa, igual quando a gente ia colar. Não patenteou. Tem que patentear. Eu e a Marila, a gente não trouxe indicação. Você Eu trouxe? trouxe. Então vamos conversar com a Marila. A Marila não trouxe. Eu tava falando pra Miriam, né, que assim, a minha única referência de peregrinação é a referência bíblica, né? Porque a palavra diz que a gente é peregrino nessa terra, né? Nós cristãos estamos aqui pra chegar na terra prometida um dia, né? E aí eu fui pesquisar algumas músicas, algumas coisas assim. Tem um monte de hino, mas aí hino é chato pra maioria, né? Então, mas se for tocado lá na harpa, é bem chatinho. Até pra mim. Sinceramente. Apesar de ser eu que canto lá na igreja. Desculpa, irmãos, mas eu acho chato mesmo, a maioria. Mas tem um cantor que ele tem músicas muito boas e álbuns muito bons, que até o álbum que inspirou o nome do meu sobrinho, amado Timóteo, que é o Marco Teles, e ele tem uma música que chama Onde Está Deus? E aí, eu vou ler rapidinho o trecho. Somos retirantes, forasteiros, caminhando com sorriso largo, como quem vê de longe a pátria que deixou. Quem diz assim, peregrino sou, se despediu e para trás deixou o que era seu, e foi procurar o que é melhor, uma pátria, novo lar. Aí somos retirantes, peregrino sou, acho que é bem isso, né? Procurar algo que é melhor. Então, eu creio que é essa tentativa, né? De uma busca por um desenvolvimento, né? E aí, biblicamente, a ideia é essa. A gente está aqui em processo de santificação, buscando um novo lar futuro aí. Marco Teles, os álbuns dele são muito bons. É um artista muito bom. Muito bom Eu tinha esquecido dele. Vou voltar a ouvir. Eu conheço, muito bom. mas faz muito tempo que eu não ouço. Vou reouvir. Muito bom. Então, eu vou dar, também uma indicação, que é o que eu já citei aqui, que foi a Elaine que me indicou. E eu tô amando esse livro, que é A Força do Silêncio. Que traz, assim, pra gente reflexões sobre como a nossa vida tá em tanto ruído e, né, tanto barulho, tantas coisas no dia a dia, e a importância da gente se retrair um pouco e se acolher, porque dessa forma a gente também alcança o divino e encontra o nosso melhor. Porque a gente vive num ritmo tão frenético. Eu acho que a peregrinação,
leva a esse ponto para vocês também, que é um momento ali de silêncio, de você consigo mesmo, na caminhada com a natureza. Então, é um livro muito legal, tá sendo bem importante para minha vida. Você trouxe alguma indicação, Namor? Trouxe o livro do Caminho da Fé, está aqui, tá? Quando o Caminho da Fé completou 20 anos, em 2023, foi editado esse livro, e o meu nome está no livro, viu? Aí no final, os apoiadores do Caminho da Fé, né, tem uma associação, pessoas que apoiam, e eu tive o privilégio de apoiar um pouco para que esse livro pudesse ser editado. Então, os nomes das pessoas estão no final. Mas, assim, é um livro que conta histórias do caminho, pessoas que marcaram e pessoas que são importantes durante o caminho, pousadas, peregrinos, históricos e também, como eu te falei, pessoas, por exemplo, aquele dono daquele bar que está no caminho já há 20 anos, né? Então, são histórias que foram colocadas ali. O livro é muito bem editado e tem imagens magníficas, muito bem feito, e é a minha indicação. Fotografia linda, né? Lindo, lindo, lindo. Eu tava tentando Aí você adquire no site do Caminho, tá? Você pode digitar Caminho da Fé no site de buscas, e tem o site oficial do Caminho da Fé, vai vir a primeira indicação, e ali mesmo você consegue comprar o seu livro, e vai estar também contribuindo para que o Caminho da Fé continue proporcionando uma estrutura para os peregrinos. Se estruturando, né? E a sua indicação, Elaine Bom, Messias? a minha indicação vai ser o óbvio. É um livro escrito nos anos 1670 por um homem preso dentro da cadeia, do mesmo jeito que Paulo escreveu as cartas de dentro da cadeia, né? O John Bunyan, ele foi preso porque ele não tinha licença de pregador, ele era protestante, ele é inglês, ele recebeu uma formação, ele era praticamente analfabeto, ele recebeu uma formação de diácono dentro da igreja protestante de onde ele morava, mas ele não podia ser pregador, mas ele não se continha e ele tinha essa ânsia de pregar, e ele foi preso várias vezes por causa disso. E libertavam, ele voltava e pregava. Ele até começa o livro dizendo que ele vai ser preso de novo, quantas vezes precisar. Mas, numa das prisões dele, que ele passou anos preso, ele conseguiu a graça de que dessem para ele papel e tinta, e ele escreveu este livro, O Peregrino, pode mostrar lá. Mostra lá, dá uma paginada, que esse aí é uma versão ilustrada, é bem bonitinho, em que ele faz exatamente uma metáfora linda, não sei se vocês já leram, Esse é um livro mais lidos do mundo, né? Do mundo, ele é um dos livros mais lidos do mundo. Em literatura cristã, ele só perde para a Bíblia em ser lido. Exato. E esse aqui é todo ilustrado, ó. E é lindo, porque assim, as personagens têm os nomes das virtudes e pecados que nós estamos tentando nos livrar durante a vida, ou que nós tentamos abraçar durante a vida. Então, no caminho, ele encontra o evangelista, que é quem vai fortalecê-lo com a palavra do evangelho. Ele encontra também a vaidade. É daqui que saiu a expressão Feira das Vaidades, né? E o nosso mundo tão colapsado que uma revista chamava Feira das Vaidades, né? Quando você lê aqui o que ela é outra vida. E porque a nova geração vem aí, o Peregrino para Crianças, e aqui é lindo porque o peregrino é um coelhinho, então a linguagem é toda adaptada para as crianças. Uma criança de 9 anos, 10 anos já consegue ir lendo sozinho, mas dá para os pais irem lendo para as crianças menores, que é lindo também. É a mesma história, só que adaptada. E dele também tem a Peregrina, que depois que o peregrino encerra o caminho, John Bunyan imaginou a continuação, que a família dele, que não o segue no começo do livro, olha eu dando spoiler, depois que ele chega ao céu, recebe a visita de um anjo, a esposa dele, dizendo: o cristão está no céu e ele está esperando por você. E aí a cristã, que é a esposa dele, sai com a família em peregrinação, passando por outras atribulações diferentes da dele, e chega no céu. Então, é a indicação tudo do mesmo livro, mas em formatos diferentes e com a complementação da Peregrina. Legal. Eu só quero falar mais 2 coisinhas. Fale. Eu acho que uma pergunta da Marila ficou assim.
como assim? Vocês vão tudo de uma vez só? Existem algumas romarias. O que é uma romaria? Quando junta um grupão e vai todo mundo junto em oração, de um ponto ao outro, que acontecem lá em Minas e no interior de São Paulo, que são sem parada. É parado ali para descansar um pouquinho, se alimentar, mas você começa andando e só Geralmente dorme essa acontece lá na Dutra mesmo, né? também. A pessoa vai E aqui caminhando. da Vila São Pedro aqui Também, é assim, né? Exato. Então, tem umas que acontecem sem paradas. A peregrinação, essas peregrinações maiores, você sempre tem onde dormir, você sempre encontra lugares de comer, não precisa carregar comida com a gente, né? A gente, às vezes, leva alguma coisinha ali para uma emergência, mas de plano você vai ter onde parar, vai ter o que você comer e encontrar. O mais necessário mesmo é um preparo mental, porque o próprio desacelerar é uma cobrança que parece bobo quando a gente está falando assim. É diferente de estar lá na praia, tá? Você vai ficar sem isso aqui. Ou as pessoas, no nosso caso, que fizemos fora, vão estar dormindo ainda. Então, a gente estava 2 da tarde lá quando o pessoal daqui acordava. Então, mesmo que você quisesse, não adiantava de manhã você chamar ninguém, porque não tinha quem você chamar. E isso é estranho como que isso causa um impacto grande na percepção de mundo da gente. Você falou sobre o preparo mental, que é o principal, mais do que físico. E eu fiquei pensando no parto. No parto normal, o que a gente se prepara tanto para conseguir é a parte mental do que o físico. Porque o físico, o corpo parece que vai. Só que se você não está mentalmente preparada, você não consegue aguentar todo o caminho do parto, né? E, de certa forma, também dá para fazer uma alusão ali que vocês estão caminhando para gerar alguma coisa. E eu acredito que vocês geraram vida dentro de vocês e em outros. Namor, você quer também falar mais alguma coisa que ficou de fora, que você gostaria de acrescentar? Eu acho que é importante dizer que a peregrinação não é só para pessoas religiosas. Ótimo. Então, se uma pessoa quer fazer, tem vontade, ficou curioso para fazer, mas não é muito afeto a questões religiosas, né? Não tem uma tradição, vamos dizer, de criação numa igreja, numa tradição cristã ou outra qualquer que seja, você pode fazer. Não há problema nenhum, porque você faz por outros motivos. E eu acho que é sempre bom que a gente lá tenha contato também um pouco com essa dimensão espiritual. Então, se a pessoa não tem uma fé organizada, ela vai de outra forma, né? Ela vai com uma fé diferente, ou mesmo, não precisa nem chamar por nome algum, mas ela vai ter uma experiência bacana lá. Então, eu aconselho que vá, mesmo que não tenha tradição religiosa. Eu não sou católico e fui em um caminho que é organizado pelos católicos. E posso dizer, com certeza, que me fez admirar mais ainda os católicos. Porque a fé de vocês, você é católica, né, Elaine? A fé de vocês é muito bonita. Os símbolos, eu acho lindo, os símbolos das igrejas, do romeiro, né? Essa coisa da tradição do católico é muito, muito bacana. Me deu até vontade de ser católico, mas agora já é tarde demais, que não é da minha... Nunca é tarde demais, mas não vamos entrar aqui. Eu tenho uma pergunta para você. Se o Tiago peregrino, pós-peregrinação hoje, pudesse mandar uma carta para o Tiago pré-peregrinação, o que você contaria para ele que mudou? Tipo, o que você diria assim, Tiago, você não vai mais ser tal coisa? Ou qual que foi a maior transformação que você acha que aconteceu em você? Eu acho que a maior transformação foi mais autoconsciência, mais estar no presente. Ter essa capacidade de parar e viver um pouco esse momento, né? Que é o que a gente viveu lá. E parece que isso ligou uma chavinha, né? Depois disso que eu paro para ter esses momentos durante o meu dia. Que eu posso me observar onde eu estou, quem eu sou, como é que eu estou, o que eu estou fazendo. Se eu estou sendo uma pessoa amorosa o suficiente. Enfim, eu acho que é isso, né? Não sou perfeito, longe disso. Mas eu acho que a peregrinação ajuda. E você, Elaine?
Eu aprendi muito com silêncio. Eu era muito... A Miriam pode dizer isso. Eu era muito mais agitada antes do caminho. Eu consegui... o silêncio armou um acampamento dentro de mim. Hoje ele mora comigo, sabe? Que eu era muito mais assim, agitada. E eu não dava espaço para o silêncio dentro de mim. Interno mesmo. Uhum. E hoje eu tenho mais... eu sempre tenho um espaço de silêncio, assim, dentro de mim, que é onde eu estou agora buscando construir Vou falar outra coisa. castelinho. Você falou, me lembrou uma coisa aqui. Eu comecei a valorizar símbolos, sabia? Simbologia das coisas. Por exemplo, essa vieira que você tá, coisas que a gente leva na mão, assim. O católico tem muito disso, né? O terço, né? É. Eu acho o terço sensacional para manter a concentração. A gente que é meio desfocada, que é o que o budismo tem também com o japamala. Na verdade, eu conheci primeiro o japamala e me encantei. Eu falei assim, nossa, mas isso é parecido com o que os católicos têm, né? E é muito bom para manter ali o foco, a concentração. Outra coisa, rituais. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que fiz diário. Mas não era muito diário, né? Era um diário meio semanal, às vezes até mensal. Depois do caminho eu voltei a fazer um diário. Eu fiz no caminho também. Mas uma Consistente. coisa consistente que eu faço durante um pouco depois do café da manhã, eu como e escrevo, e é um momento de autoconsciência, de reflexão. E se torna um ritual. Então, essas coisas que você vê o peregrino, ele tem muitos rituais, né? Eu encontrei pessoas que oravam ou rezavam sempre no final do dia, no pôr do sol. E essa coisa de toda vez, sabe? Todo dia eu vi ele fazendo. Você falou do Diário do Mago, só para terminar, tá? Diário do Mago, né? Eu também li o Diário do Mago, já faz tempo. E não foi Ele morde um cachorro. Vou te falar a verdade, não foi um livro que me impactou. Nem me deu curiosidade de ir para o Santiago por causa do livro. Porque eu não gostei muito da parte da literatura em si. Uhum. E ela tem uma questão mística que não me pega. Uhum. Que é uma questão do misticismo que é próprio do Paulo Coelho. Uhum. Enfim, mesmo assim, é um grande livro. É um livro que é lido no mundo todo. E muitas pessoas têm uma conexão espiritual com o que foi escrito. Mas o Paulo Coelho estava dando uma entrevista para o Pedro Bial. Durante essa entrevista, isso foi lá na Suíça, onde ele morava. E uma coisa que me chamou a atenção. No meio da entrevista, o Paulo fala assim, agora eu preciso parar a entrevista, Pedro. Pedro estava lá, ele foi lá entrevistar o Paulo Coelho, porque ele é uma pessoa muito ocupada, um pouco mais inacessível, né? E o Pedro falou, mas por quê? Não, agora eu tenho que parar porque é o meu momento que eu e minha esposa, nós fazemos uma oração. Todos os dias, em tal hora. Não lembro que hora que é. Tá bom. Aí parou-se a gravação e daqui a pouco volta a gravação. Aí o Pedro pergunta, mas por que você tem essa coisa de... Ele quis dizer assim, por que não hoje você não poderia adiar um pouco ou poderia pular essa oração hoje que vocês fazem? Aí ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou, não, algumas coisas são sagradas. Então, eu não abro mão desse momento. E isso me colocou, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que não tinha muita... Tudo era meio relativo, sabe? Nada era... Eu nunca achei as coisas importantes o bastante que eu não pudesse adiar nada. Eu sempre poderia relativizar algumas coisas, sabe? Não levava tão a sério as coisas, mas algumas coisas precisam ser levadas a sério, né? Então, por exemplo, esse momento de você fazer o diário, que no meu caso, ele tem que ser levado a sério, né? O momento com a minha família, que a gente está lá com as meninas e a gente tem que deixar o celular. Ele é sagrado também. Então, alguns rituais que a gente precisa trazer, eu acho, para a nossa vida. E aí eu me espelho um pouco na religião católica. A religião católica é uma religião de rituais, não sei se eu estou correto, né? Então, tem lá
Como é que é o nome daquela que coloca uma cinza na testa? Quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza. Aí vocês têm o dia que vocês fazem a Os quaresma muçulmanos lá. também, né? Esse negócio de orar e Sim, parar. horários, exato. Eles têm horários, assim, são extremamente... Esses símbolos, com esses Rígidos. rituais, eles constroem a fé de vocês. Como se fossem... porque como se o fosse muçulmano mesmo, às vezes a tijolos gente que tem vão como colocando. algo ruim, né? Assim, tipo, ai, mas é obrigado, ai, mas tem que tal horário, ai, mas é tudo muito rígido. Só que essa rigidez, esses costumes, esses rituais, também tem coisas Mas boas. é uma forma de Eu você acho mostrar que as primícias são do Senhor, entendeu? Porque se aquele horário é dedicado à oração, nada no mundo faz você parar, entendeu? Nisso você está dando um testemunho de que as primícias são do Senhor, que é palavra, né? Que está na Bíblia. E você trouxe, há um tempo você estava praticando uma peregrinação, posso dizer assim, né? Que não era uma caminhada, mas você estava fazendo um O jejum de jejum e Daniel. acordando que horas? Ah, nós estávamos fazendo a quaresma às 2h50. Você acredita? Quando eu olhava o Instagram, pra mim Da já manhã. tava difícil. Sim, aham. a gente Eu acordava fiz às a proposta 2h50, de aí eram sem 2 celular horas das de 7 às oração. 7. E já tava muito difícil pra mim. E aí, depois das 7, eu abria meu celular, já tava lá, 2h50. Aí a Elaine falei, meu Deus, mas tá difícil. Foram mais de 40 dias. Admiro. Mas esses exercícios, sabe? O jejum, a peregrinação, as quaresmas, eles são... É assim, gente, eles são exercícios de autodisciplina. A minha mente dizendo pro meu corpo, eu que mando. Não são os instintos básicos que mandam, é o que tá aqui. E eu dizendo pra minha divindade, né? O Senhor primeiro. As primícias são suas. Então, assim, o primeiro horário é seu. Aí agora que eu já fiz isso aqui, aí as coisas do mundo. Então, né, por Deus, eu consigo não comer doces por um ano. Por Deus, eu consigo passar 21 dias, como é o jejum de Daniel, sem nada de origem animal ou industrializado ou bebida alcoólica. Então, você vai se exercitando e colocando esses valores espirituais como algo precioso na sua vida. Então, para mim, o que é mais valoroso disso é dar exatamente esse lugar, entendeu? Não é só mais uma coisa, não. Isso aqui é tão importante que é isso aqui primeiro. O restante vem depois. Mas é o aniversário de 15 anos da sua filha, mas eu não vou comer nada do que tem aí, porque eu estou no jejum de Daniel e pronto. Porque isso é mais importante para mim do que a gula, do que a minha vontade, do que aquela celebração que é do mundo. Enquanto isso aqui eu estou fazendo como uma ligação, um contato com o superior. Você falou de símbolos. Fala só do cajado. Verdade. O cajado do peregrino, né? Mas eu não andei com cajado, eu andei com aqueles 2 bastãozinhos, Sim, que né? seja, mas o seu bastão. Que é a mesma coisa, tá em casa, com muito carinho, guardado. Mas o meu amigo Denis, ele foi sem cajado e teve muita dificuldade, porque na subida você precisa de algo que te impulsione, e depois na descida algo que segure um pouco, te freie, porque você vai com o joelho, né? Descer é mais difícil que subir. E na segunda pousada, ele já muito cansado, o dono da pousada tinha um cajado de um peregrino que deixou. Essa coisa do peregrino que deixa, né? Ele já tinha terminado a caminhada dele naquela pousada. E ele falou, vou deixar para o próximo peregrino. E ele deixou e deu o cajado para esse meu amigo, e que ele guarda até hoje, está lá, bonitinho. Eu acho bonito esse cajado de madeira, né? Ele trouxe, né? Ele teve toda uma Mas preciosidade aí, ali, qual trazer que é a o cajado. questão? Para o peregrino, o cajado, ele simboliza a família. Então, é muito mais difícil sem a família. Enquanto ele não tinha o cajado, enquanto ele não tinha o bastão, enquanto ele não estava com aquilo ali com ele, estava mais difícil para ele. Estava difícil subir, estava difícil descer, ele estava cansando mais, né? Então, por isso que é tão importante, por isso que a gente se apega, sabe? Porque depois você vai vendo a simbologia de cada coisa e você vai entendendo como que aquilo você transporta para a vida, para o dia a dia. Porque olha os desafios do seu dia e tira a sua família desses desafios de perto de você, para você ver como que é mais difícil tudo,
É o A gente apoio. pensa na família toda hora. Inclusive, eu pensei muito em você e já falei que eu gostaria que ela fizesse comigo, né? Mas Deus ela está trabalhando, fugindo. Deus está trabalhando. Tá fugindo. Seu medo é de andar, senhora? Eu acho que eu não vou aguentar. Andar? Então a gente faz mais curtinho, a gente faz 15 quilômetros por dia. Eu já tô criando um grupo, você viu, né, Aí, gente? ó, quem sabe? Vamos de grupo, vai ser muito É bom. uma Vai ser boa. muito bom. Não, de verdade, eu fico assim, eu Quem acho que eu faz não vou menos, aguentar. ó, Eu em acho que eu não Santiago, aguento. quem faz menos, claro que não, gente, um idoso, uma pessoa com mais dificuldade. Mas, mesmo idosos, eu tive contato com uma francesa, 75 anos, ela estava fazendo 15 quilômetros por dia, ela estava iradíssima que ela estava fazendo só 15 quilômetros por dia. Porque você termina 2h30 da tarde, esses 15 quilômetros, e aí você fica lá olhando pro teto, porque você não vai para ponto turístico, você tá cansado, entendeu? Então, Mas eu acho que minhas pernas vão doer. Mas vai doer! Vai, isso é certeza! Então, vamos encerrar. Vamos mas todos quem sabe? peregrinar não conosco. É um não é um não, é um... Vamos ver. É um para frente. Senhor Tiago, muito obrigada pela sua presença, foi muito bom tê-lo aqui. Prazer foi meu, foi muito bom, muito gostoso mesmo. nosso Obrigada, papo. Tiago. Esperamos que você volte para outros temas, né, meninas? Né? Com certeza. Obrigada, Elaine, também, Isso, por eu que trazer a agradeço sua a oportunidade. experiência. E obrigada a você também, Marila. E a você que está aí nos assistindo. Vou para cá para a gente dar o tchau, Kate. Obrigada. O próximo Pode Tricotar. A gente já está tricotando, planejando temas dos próximos meses. A gente espera Beijo. você. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.